Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Aqui, Ali e Além. Eu me chamo Pastor Iranildo, que a paz de Cristo possa estar em sua vida. E nós estamos compartilhando aqui um mini curso de liderança ministerial. Nós já colocamos alguns vídeos aí no nosso canal, você pode dar uma olhada na playlist lá, ou ver esse card aqui que nós vamos estar colocando, que vai dar acesso aos outros vídeos que nós estamos colocando sobre um mini curso de liderança ministerial. Claro que ninguém vai abranger todo o assunto, não tem como, por ser um pequeno vídeo, né? Mas nós queremos compartilhar com você, tá bom? E antes de nós compartilharmos esse vídeo aqui agora, que nós queremos falar, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, tá bom? Digitasse lá um clique de gostei, um like e também clicasse no sininho para receber novas notificações, novos vídeos que nós estaremos colocando no canal. Estamos colocando 2 vídeos por semana, você possa nos acompanhar aí, tá bom? Não somente vídeo de liderança, vídeo de assuntos eclesiásticos, mas também algumas viagens que a gente faz aí, você possa nos acompanhar, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a questão do presbítero. Vídeos anteriores nós já falamos um pouco sobre a igreja, sobre o diaconato, e agora nós queremos falar sobre o presbítero, né? Alguns atributos que deve ter os presbíteros, né? E um deles é apacentar o rebanho do Senhor. O Novo Testamento, ele detalha com grande precisão as funções do presbítero, né? Primeiro, o presbítero, ele deve ser uma pessoa que deva pastorear a igreja do Senhor. Ele deve proteger a igreja tanto dos ataques externos quanto dos ataques internos também. O presbítero ele deve pregar a palavra de Deus, ensinar a sã doutrina e refutar aqueles que contradizem, né? O presbítero ele deve viver de tal forma que a sua vida seja um exemplo para todo o rebanho. Ele deve exercer o ministério da oração, principalmente pelos enfermos. Ele deve estar engajado no cuidado dos crentes mais frágeis, dos crentes mais pobres. Paulo ele retrata e dá um traço do presbítero que ele deve ser irrepreensível, né? O presbítero ou o bispo, ele deve ser irrepreensível. Isso não quer dizer que os candidatos ao presbitério eles sejam totalmente isentos de falhas, isentos de erros, de defeitos, pois nesse caso todos seriam aí desqualificados. Mas o presbítero ele não pode deixar francos abertos na sua vida, nem brechas no seu escudo moral, né? É isso que a Bíblia diz. O seu ofício, por ser público, e a sua reputação pública precisa ser inquestionável a vida do presbítero. O presbítero ele deve ser um homem de reputação ilibada, sem mancha. Ele precisa ter uma doutrina pura e também uma vida pura. O presbítero ele precisa ser irrepreensível. Vamos deixar aqui 3 áreas no qual o presbítero ele deve ser irrepreensível. Em primeiro lugar, ele deve ser e precisa ser irrepreensível como líder de família. Ele precisa ser irrepreensível em 2 pontos vitais dentro da vida familiar. Ele deve ser irrepreensível como marido e ele deve ser irrepreensível como pai. Como marido, ele precisa ser um homem íntegro, né, em sua conduta conjugal. Ele precisa ser um marido fiel à sua esposa, nem pode ser polígamo, casando-se com várias mulheres. E ele deve ser irrepreensível também como pai. O presbítero precisa ser o sacerdote do lar, o líder espiritual de sua família. Ele deve criar os seus filhos na disciplina, na administração do Senhor. Ele precisa orar com seus filhos e orar por seus filhos. Embora um pai não possa determinar a salvação dos seus filhos, mas ele pode preparar o caminho do Senhor por intermédio de uma postura positiva da palavra de Deus. Uma palavra de amor, uma palavra de disciplina, evitando toda forma de hipocrisia e de inconsistência da própria vida. Porque se o presbítero não sabe governar a própria casa, como poderá governar a igreja de Deus
Essa foi uma pergunta que o apóstolo Paulo fez. Os pais que não tiverem sucesso na condução dos próprios filhos não são merecedores de confiança quando ao conduzir a família de Deus, que é a igreja do Senhor. Então, os filhos dos presbíteros, de igual forma, não podem serem também insubordinados. Ou seja, eles precisam acatar e obedecer à autoridade dos pais. Em segundo lugar, o presbítero ele precisa ser irrepreensível como um dispenseiro de Deus. Paulo, ao elencar as marcas de um presbítero, ele aborda o assunto sob duas perspectivas. Ele trata o assunto negativo e o que o presbítero não deve ser, e positivo, o que o presbítero deve ser. O presbítero ele deve ser conhecido pelo que ele não é. Antes de falar das virtudes do presbítero, Paulo fala dos defeitos que ele não deve ter. Ele aprende aqui 5 termos negativos que se relacionam com 5 áreas de grande tentação na vida de um presbítero: a arrogância, a temperamento irascível, não dado ao vinho, violento e ganancioso. Então essas qualidades o presbítero não pode ser nem arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho. O presbítero ele não deve ser também violento, cobiçoso e torpe ganância. E o segundo ponto que eu vejo aqui é que o presbítero ele deve ser conhecido pelo que ele é e pelo que ele faz. Depois de ter falado dos pecados que os presbíteros não devem ter, Paulo ele alista uma série de virtudes que devem formar o caráter do presbítero como dispenseiro de Deus. E essas virtudes eles se agrupam em 3 seções: as qualidades que o presbítero deve demonstrar antes às outras pessoas, em relação a si mesmo, em relação à igreja. Então, o presbítero ele deve ser o quê? Hospitaleiro. O presbítero ele precisa ter o coração, o bolso e a casa aberto, não apenas para os irmãos, mas também para os próprios estrangeiros, diz a Bíblia. O presbítero ele deve ser amigo do bem, ele precisa ser um homem do bem, amante das boas ações, ver o que existe de melhor nas pessoas. Ele não tem prazer em falar mal de outras pessoas, mas tem grande deleite em dizer e falar bem das pessoas. Ele não apenas chora com os que choram, mas também se alegram com os que se alegram. Então o presbítero deve também ser uma pessoa justa, um homem que não usa 2 pesos, 2 medidas. Ele não faz acepção de pessoas, não tolera preconceito. Ele é justo, fala e age com justiça. Também o presbítero ele deve ter o domínio próprio. Ninguém está apto para liderar os outros se não tem domínio de si mesmo. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que pode dominar uma cidade, diz Provérbio. Então, nós podemos ver aqui outra coisa, que o presbítero é irrepreensível como mestre da palavra. Ele precisa ser um homem íntegro na sua relação com a família, com o próximo e também com as escrituras sagradas. Ele deve ser um obreiro aprovado e manejar bem a palavra da verdade. Paulo menciona aqui algumas coisas importantes na vida do presbítero. Ele precisa demonstrar fidelidade na doutrina, ele precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ele não pode ser uma pessoa neófita, novo convertido, deve ser um mestre na palavra. Ele precisa ser um estudioso das escrituras, ele precisa afagar-se na palavra. Paulo diz que os presbíteros têm 2 mistérios com respeito à palavra de Deus: edificar a igreja com a sã doutrina e rejeitar os falsos mestres que espalham doutrinas perniciosas. Refutar não é apenas contradizer os oponentes, mas é vencê-los pela argumentação, pela palavra. O presbítero precisa ser um estudioso das escrituras para poder distinguir o falso do verdadeiro e o precioso do vil. Portanto, esta é uma das grandes qualidades do presbitério.
Por isso que a Bíblia diz, se você deseja, almeja ser um presbítero, excelente obra deseja, mas precisa destas qualidades. Então, que Deus em Cristo te abençoe, bem abençoado no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Dar um ok lá, um joinha e digitar no sino para receber novas notificações. Fique aguardando aí o próximo vídeo que nós estaremos tratando de mais assuntos dentro da liderança ministerial, ok? Que Deus em Cristo te abençoe.